Boa tarde, meus irmãos. Paz e fogo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre ele seja louvado. Caríssimos, é uma grande alegria para nós estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu não consegui entrar um pouco mais cedo, né, em função de alguns contratempos aqui, né, alguns reveses, né, que sempre acontecem dentro da nossa casa. Então nós vamos hoje seguir nossa linha, seguir a nossa trajetória, né, rumo ao fim do livro. Hoje falando de uma pessoa especialíssima, falando sobre ela, Nossa Senhora, Maria e o Espírito Santo. Eu quero, assim, antes de começarmos a pegar logo na Bíblia, né, palavra e o livro, eu gostaria de pedir para você compartilhar, né, o link, aí compartilhar essa pregação, nos ajude a evangelizar, né, faz parte. Eu sempre digo e gosto muito da frase de Papa Paulo VI, que aquele que ajuda na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. E eu gostaria que você também, se possível, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? Lá no YouTube eu tenho outros conteúdos também, inclusive toda a série do livro, né? O Adorável e Misterioso Espírito Santo, que nós estamos fazendo aqui pelo Facebook, lá também tem, né? Está tudo gravadinho lá, bonitinho. E também, irmãos, lá existem outros conteúdos também, e você me ajuda, né? Você indo lá, acessando, se inscrevendo no canal, multiplicando a graça de Deus, né? Através desse miserável pregador que vos fala. Você ajuda na qualidade do canal no YouTube e ajuda também os vídeos a crescerem, né? Isso ajuda esse miserável pregador nesse tempo pandêmico, tá bom? Então, se for possível, se inscreva lá no YouTube também, né? Faça essa forcinha e futuramente eu espero fazer somente por lá, né? Eu desejo fazer simultâneo, mas na medida em que for avançando a qualidade lá e onde oferecer a melhor qualidade, é lá que nós vamos dar a preferência. Nesse exato momento, estamos preferindo o Facebook em função da facilidade e praticidade de você fazer aqui a transmissão, mas replicar lá no YouTube, né? Eu pego o vídeo daqui e deixo lá depois, lá no YouTube também, para que nenhum dos dois canais fique desprovido aí do conteúdo. Então, se você vai entrando, né, vai me falando aí se o áudio está bom, né? Você vai me confirmando o áudio, para que nós saibamos aí se a qualidade, né, se você consegue me ouvir ou não, ok? Irmãos, já deixa aí, pega a sua Bíblia aí comigo, por favor, lá em Lucas, no capítulo 1, é o que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 36. Nós vamos do versículo 26, ou melhor, Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Lucas 1, 26 a 38. Então já deixa aí sua Bíblia aberta, né, para a gente pegar aí a passagem. A tradução que eu estou usando é a tradução da Bíblia do Peregrino. E espero que você consiga beber muito da graça hoje. Eu costumo dizer, irmãos, que existem aqueles que falam muito bem de Nossa Senhora e existem aqueles que nos dão a graça de fazermos a experiência com ela. Eu espero que aconteça as duas coisas, né? Mas num primeiro momento eu espero, assim, de preferência, que você faça uma experiência com Nossa Senhora através dessa transmissão de hoje, ok? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim, sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Pois bem, boa tarde, irmãos, mais uma vez. Aos que eu não vi aí online na hora que eu entrei, né, meu boa tarde, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre ele seja louvado. Hoje nós vamos falar então sobre Nossa Senhora, Maria e o Espírito Santo, é como o Wilson Franklin Novaes, autor do livro Adorável e Misterioso Espírito Santo, vem nos trazer como proposta, né, nessa transmissão de hoje. Esse subtema do livro, né, que nós estamos trabalhando já, a preparação para falar exatamente dessas duas qualidades do Espírito Santo, o adorável e o misterioso.
Ele está começando a trilhar a ponte. Então ele está terminando já os assuntos para entrar propriamente no tema, né? Então ele está terminando os assuntos e nós passamos então agora a essa maravilhosa colocação que ele trouxe aqui de Maria e o Espírito Santo, como se traduzindo o relacionamento de Maria com o Espírito Santo. Irmãos, a visão do Yusan é maravilhosa, é belíssima, é muito bonita, né? A visão que ele traz, até mesmo, creio eu, sendo em função do carisma, né? Da comunidade, do apostolado Dois Corações. E para você, só para lembrar, você que está online, né? Se possível, confirma aí o áudio, se o áudio está bom nos comentários, né? Faz esse favor para esse miserável pregador, tá ok? Então faça esse favor para esse miserável pregador. E num segundo momento, irmãos, pega comigo aí então, Lucas 1, versículo 26. A partir do versículo 26, nós vamos até o versículo 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José, da família de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Só um instantezinho, irmãos. Já terminou? Então vai logo. Desculpa, irmãos, é o meu filho que está aqui acabou atrapalhando aqui, fazendo barulho, fazendo alguns barulhos aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 26, vamos recomeçar. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José, da família de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, ou favorecida. Na tradução, muito obrigado, Patrícia, pelo retorno do áudio. Bendito seja Deus aí, louvado seja Deus. Boa transmissão para nós. Alegra-te, favorecida, o Senhor está contigo. Ao ouvir isso, ela se perturbou e refletia que tipo de saudação era essa. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois gozas o favor de Deus. Vê, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande, levará o título de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reinado não tenha fim. Maria respondeu ao anjo: Como acontecerá isso se eu não convivo com um homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te fará sombra. Por isso, o consagrado que nascer levará o título de filho de Deus. Vê, também tua parente Isabel concebeu em sua velhice, e a que era considerada estéril já está de 6 meses, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Aqui tens a escrava do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim. O anjo a deixou e se foi. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia. Louvado seja Deus, né? Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, vai dizer Santo Agostinho. Bom, irmãos, nós sabemos muito bem sobre essa questão da anunciação do anjo. Eu penso, irmãos, o Antônio Lúcio, de forma particular, o Antônio Lúcio, penso que não houve uma experiência tamanha na vida de um ser humano como essa experiência de Nossa Senhora. Desculpem todos os outros irmãos de outras denominações, seitas, me perdoem, desculpem, mas não houve na face da terra uma pessoa que tenha experimentado a Deus
na mesma proporção, com a mesma intensidade e do tamanho que foi Nossa Senhora. E nós podemos dizer, nós católicos, podemos dizer que ela é Nossa Senhora mesmo, porque ela quis ser a Nossa Senhora. Enquanto Jesus é o nosso Senhor, ganhava o título de rei na cruz do Calvário, Nossa Senhora ganha o título de rainha, porque na cruz do Calvário, aonde Jesus fez o seu trono aqui nessa terra e alcançou ali a nossa salvação, ali ele quis dar o que era mais precioso enquanto ser humano. Jesus ele carregava a natureza divina e a natureza humana de forma total, plena. Então ele podia dar aquilo que pela sua natureza humana seria de mais precioso, que era a sua mãe, e ele deu, na pessoa de João, o apóstolo, deu a mãe dele para nós. Para todos aqueles que também se colocam na condição de discípulo amado e acolhem a mãe de Jesus como mãe. Porque não haveria sentido se ela tivesse outros filhos que Jesus recomendasse ela para alguém. Não tem cabimento, não é assim que funciona a cultura judaica. Então, seria óbvio que João, se realmente fosse irmão consanguíneo de Jesus, então ele levasse Maria para casa. E não, Jesus faz questão de dá-la como mãe, dizendo que ali onde ele alcança a nossa salvação, no trono onde Jesus é colocado pelos homens, e ali por Deus ele se faz rei da humanidade, ele alcança ali a maior dádiva que o céu poderia nos dar, que é a nossa salvação, ali aos pés da cruz. João nos representava o discípulo amado, que Jesus amava, que o Evangelho de São João vai trazer isso por 3 vezes, o discípulo que ele amava, que Jesus amava, acolhe Maria em sua casa, como se fosse sua mãe. Como se fosse sua mãe. E ali nos representa como se nós também pudéssemos acolher em nossa casa e tê-la como mãe. Mas, irmãos, a experiência que ela fez foi ímpar. Nenhum ser humano na face da terra fez a experiência de Maria. Ela não só fez a experiência com o Espírito Santo, de um batismo legítimo no Espírito Santo, porque conta a palavra que o Espírito Santo a cobriria e a envolveria com a sua sombra, com o poder do alto, com o poder desse Espírito Santo, dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que faz com que dentro dela, irmãos, Deus seja gerado, sem auxílio de ser humano nenhum. Eu participei de uma vez de uma pregação com um professor de Mariologia, e ele dizia coisas assim fantásticas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e que hoje, assim, sempre quando eu vou falar de Maria, eu me lembro, que ele dizia assim que Nossa Senhora ficou grávida entre seus 12 e 13 anos, quando na sua primeira menstruação o anjo visita Nossa Senhora e acontece todo esse enredo aqui que nós vimos aqui de Lucas 1, 26, 38. Toda a anunciação. Na sua primeira menstruação, porque tinha que ser a primeira, não podia ser de qualquer jeito. Sabe, irmãos, quando uma mulher gerar o Filho de Deus, gerar Deus, aí vai poder ter a autoridade de dizer que Maria é uma mulher qualquer. Aí sim, quando minha mãe, quando a sua mãe, seja lá quem for, gerar Deus, aí sim nós podemos começar a possibilitar a ideia de que Maria é uma mulher qualquer, porque não é. Se fosse uma mulher qualquer, o sim dela não estaria relatado na Sagrada Escritura. Se ela fosse uma mulher qualquer, as atitudes dela, as mais contundentes junto a Jesus, não estariam na Bíblia. Não estariam. E ela está. Ah, mas o católico fala que ele é rainha. Ué, engraçado. No Antigo Testamento, quando Salomão é o sagrado rei, quem que é a rainha que senta do lado dele? A mãe dele, Betsabeia.
se torna rainha de Israel junto ao seu filho. Rasgue sua Bíblia se você não consegue aceitar isso. Inclusive, irmãos, a gente não precisa ficar debatendo isso, basta nós crermos. Acabou, fim de papo. Dentro de nós já existe essa certeza, isso basta. Deus aprova, está na Bíblia, a igreja também assina embaixo e acabou. Não tem por que ficar discutindo algo com aqueles que não acreditam, deixa eles experimentarem. Quando fizerem a experiência, quem sabe, né? Mas enquanto isso, nós vamos aqui para a palavra. Irmãos, veja, já que essa experiência foi a maior de Nossa Senhora, Deus se utiliza dessa experiência para entrar na história do homem. Deus se humaniza, torna a divindade humanizada e torna a humanidade divinizada. Em Cristo, a humanidade e a divindade se encontram e o ponto de encontro é o útero de Nossa Senhora. Ali se dá o primeiro ostensório, o primeiro sacrário, né? O ostensório ele é aberto, então o primeiro sacrário, né, velado, que vela de certa forma a presença visual de Nosso Senhor, né? O ostensório ele mostra, o ostensório ele expõe, e o sacrário guarda. Então Nossa Senhora foi o primeiro sacrário aonde Jesus foi guardado. E detalhe, Jesus não ficou guardado em forma de hóstia, como muitos dizem, né? Que é somente uma hóstia, somente uma bolachinha de trigo. Não é, ali é Jesus, vivo, real, corpo, sangue, alma e divindade estão lá. Mas se fez antes no útero de Nossa Senhora. Ali, como se o útero de Nossa Senhora funcionou como se fossem as mãos de um sacerdote. Quando traz Jesus no altar para nós através das palavras da consagração, então ali Jesus se faz de novo. A transubstanciação. Jesus então se transubstancia dentro do útero de Nossa Senhora pela ação do Espírito Santo e pelo sim dela. Então Deus entra na história. Deus acaba entrando na história do ser humano. E agora é fantástico de pensar, irmãos, que também Eva ela teve a visita de um anjo, mas foi uma visita sorrateira, né? Houve um diálogo. E a diferença está exatamente aí. Enquanto Eva almejou o que era proibido, Maria disse sim àquilo que era permitido por Deus. Aquilo que foi sonhado por Deus, que foi projetado por Deus a partir da queda do ser humano. Deus então ele projetou a salvação e preparou desde sempre a Maria, Nossa Senhora, para aquele exato momento, para esse momento da nossa anunciação. Da nossa anunciação, né, que pretensão a minha, da anunciação dela através do arcanjo Gabriel. E hoje, de uma forma especial, Nossa Senhora da Piedade, né, Nossa Senhora das Dores, a igreja celebra, hoje de forma muito especial, irmãos, um momento crucial, né, de Maria, onde ela está de pé aos pés da cruz de Cristo, e aqui nós falamos da anunciação do anjo, né, falando sobre ela e o Espírito Santo. Agora, irmãos, cabe para mim aqui dizer que qual era esse relacionamento de Maria? Por que o arcanjo visitou? É claro, tem toda uma determinação de Deus, teve todo o preparo de Deus para isso, mas como estaria o coração de Maria nessa hora? O livro vai nos trazer isso. A passagem bíblica, irmãos, nos revela assim um cenário que o Wilson, através dessa meditação que ele faz no livro, ele nos ambienta, ele nos coloca ali dentro daquele local. Ele nos coloca ali dentro, né, da sala onde Maria está recebendo a visita do anjo. Irmãos, é uma cena maravilhosa. A forma como o Wilson ele nos faz entrar lá dentro é fantástica. É fantástica. É muito, mas muito, muito, muito belo. A forma como ele coloca. Enfim, irmãos,
Deus entra na história humana, mas ele quis precisar do consentimento de Maria. Ó, que humildade de Deus. Que humildade. Porque, irmãos, olha só, a humildade de Deus não acompanha a limitação daquilo que nós temos como humildade. Ele é Deus, ponto. Ele propõe para uma criatura sua que ela se deixe engravidar pelo filho dele, sem auxílio de homem nenhum, correndo o risco de ser apedrejado, porque estava prometido em casamento, só não coabitava ainda, mas já tinha feito seus primeiros votos, e sonhava. Alguns dizem que Maria, ela tinha assim a sua, como o próprio Usa vai falar, tinha assim o desejo da virgindade perpétua, né? O rodapé da Bíblia do Peregrino não nos traz isso. Porém, eu não vou colocar isso aqui, porque isso aqui não entra aqui, a não ser na hora que nós formos falar sobre isso dentro do livro, né, que o Wilson ele vai tocar nesse assunto. Então nós vamos aí dar uma citada no rodapé da Bíblia do Peregrino, esclarecendo melhor esse ponto para nós, ok? Agora Deus entra na história humana quis precisar do consentimento da sua criatura. Dá para entender um negócio desse, irmãos? Isso para mim realmente é um mistério. Porque Deus ele não precisava de autonomia, ele precisava entrar dentro da história da salvação, mas como ele nos deu, hoje eu entendo melhor isso, graças a Deus, mas hoje eu entendo melhor, ele nos deu livre-arbítrio, então se nos deu, também deu a Nossa Senhora, então ela tinha liberdade, e Deus queria que ela fizesse tudo por liberdade espontânea, não por liberdade coagida. Me faça entender, espero que eu me faça entender, porque se não existiu coação, existiu uma proposta que o anjo deu a ela. Todo o diálogo do arcanjo Gabriel com Maria é uma proposta de Deus para Nossa Senhora. Ele propõe. Chega ao final, então, diante da proposta do anjo, ela fez um questionamento, que o Wilson trabalha isso aqui, ela fez um questionamento, e depois do esclarecimento daquela cristologia que o anjo nos dá, né, depois que ela faz a pergunta, do Espírito Santo que vem sobre ela, que descerá sobre ela, ali é uma lição de cristologia do próprio céu. Nossa Senhora teve uma aula de cristologia gratuita, né, do céu, e de uma maneira categórica, simples e direta. Irmãos, então Deus entra na história, Maria aceita a proposta de Deus, por amor a Deus. Nós poderíamos aqui ficar o dia inteiro aqui, irmãos, meditando os detalhes dessa passagem, que não faltaria assunto. Não faltaria assunto, porque é fantástico a riqueza de detalhes do escritor Lucas. Mas, se existe assim, algo que nos surpreende, é a inclinação do arcanjo Gabriel. Nenhum anjo na Bíblia se inclinou para ser humano dentro da Bíblia. O arcanjo Gabriel, ele vai, ave cheia de graça, ou ave favorecida, ave, né, ou alegra-te, que é como está na tradução da Bíblia do Peregrino. Era uma saudação incomum, principalmente se fosse uma pessoa pobre. Agora, se nós formos aí na Bíblia da Ave Maria, a tradução da Bíblia da Ave Maria vai nos trazer assim: Ave Maria, né? O Senhor é contigo, encontraste graça diante do teu Deus, né? De Deus, né? Ave cheia de graça. Ave é um termo de cumprimento a imperadores na época de Jesus. Ave César. Então, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, né? Que é a saudação do anjo que vai ser transcrita na nossa oração. Irmãos, isso me deixa pensar que se o anjo tratou Nossa Senhora com o cumprimento de um imperador, então o arcanjo estava dizendo que ela era uma imperatriz. É a Bíblia. É a Bíblia. Agora vamos lá, vamos para o livro, né? Senão a gente não sai daqui hoje, irmãos. É fantástico você aprofundar no mistério da Virgem Maria. É muito lindo. Agora vamos lá, irmãos.
Como que o Usa nos ambienta aqui? Perdão, irmãos. O Usa vai abordar aqui, irmãos, eu vou ler numa tacada só, porque a forma como ele trabalha, irmãos, e lembrando que é sempre a visão do autor do livro, né? Eu não posso mudar isso, né? Porque ele é o autor. Diz assim, ó, como é que ele nos ambienta aqui, ó. Embora encontramos nas páginas do Antigo Testamento diversas manifestações sobrenaturais realizadas pelo Espírito Santo, Nossa Senhora foi a primeira a ter uma teofania em plenitude, quando no dia da anunciação do anjo tornou-se cibório. Olha o termo que ele usa ainda um termo litúrgico. Tornou-se cibório sagrado e inviolável, que guardou e sustentou com o seu sangue por 9 meses o Filho de Deus, pela vontade do Santo Pai e misteriosa ação do Espírito de amor. E tudo aconteceu de maneira surpreendente e maravilhosa, deixando a imaginação romper a barreira do tempo. Alcançamos o pequeno lugarejo de Nazaré, há 2000 anos passados, nas montanhas da Galileia, e vemos Maria na casa onde residia com seus pais. Irmãos, preste atenção de como o Wilson aborda isso. Ela tinha terminado as ocupações habituais e descansava em seus aposentos. Aqui é a parte imaginativa do Wilson. Ele está narrando a mesma passagem de Lucas 1, 26, 38, ao olhar dele. Ele está usando a imaginação, né? Ele deixa bem claro isso. Deixando a imaginação romper a barreira do tempo. Significa que ele está imaginando a cena. Ela tinha terminado suas ocupações habituais e descansava em seus aposentos. Pensava no seu noivado com José, nas palavras inspiradas do livro sagrado, e exultava com a incomensurável misericórdia do Criador, sempre perdoando, amparando, protegendo e ajudando o povo a encontrar o caminho do direito e da justiça, na realização dos projetos de vida e na busca da felicidade. Sentia que em seu coração crescia diariamente um incontido e irrefreável amor por Deus, que a levou a consagrar-se inteiramente a Ele. Suas obras, seu trabalho, seus pensamentos, sua vontade e toda a sua existência como demonstração e prova de carinho e desmedido amor. Eis que de súbito apareceu-lhe um anjo e ela tremeu. Com o susto do inesperado, colocou-se de pé e, muito embaraçada com a visita imprevista, fitou-o desconfiada e silenciosamente, como se arguísse aquela aparição. O anjo do Senhor, sorrindo, cumprimentou-lhe. Irmãos, lembre-se, aqui é a visão do autor, tá bom? Que ele está usando de imaginação. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ouvindo a saudação, ficou admirada e naturalmente deve ter passado por sua mente uma luminosa interrogação. Mas o que significa isto, meu Deus? Irmãos, venhamos e convenhamos. Nossa Senhora, Maria, ela foi uma menina ensinada na religião? É claro. Ela foi ensinada na religião do judaísmo. É claro. Ela sabia da existência dos anjos? É claro. Pois o Antigo Testamento tem várias experiências, né? O Jacó e outros mais, né? O próprio Abraão. Enfim, são várias as experiências narradas no Antigo Testamento. Agora, veja. Ela sabendo disso, qual não foi o susto quando ela viu? Porque, irmãos, muitos exorcistas dizem que os anjos são criaturas de Deus fantásticas, que por isso que coloca muitas vezes medo, pavor. O próprio João, no livro do Apocalipse, vai dizer que quando ele dá de cara com o anjo, ele cai por terra, ele vai para os pés do anjo. Então, muitas vezes, o anjo na Bíblia é confundido com Deus. Por quê? Por causa da divindade dele, porque ele é um ser totalmente divino. Ele não tem natureza humana. Ele só tem natureza divina, só tem natureza espiritual. Então, aparece ali, ele se materializa na frente, se encarna, só quem se encarna é Jesus. Então, ele se materializa ali, se deixa notar a sua presença corpórea para Nossa Senhora e para aquelas outras pessoas, e de repente Nossa Senhora, ela treme de medo, Irmãos, igual as teofanias de anjo no Antigo Testamento. A não ser Abraão, né, que parece um pouco mais afiliado a isso, né? E quando os 3 anjos lá visitam a casa de Abraão, ele vai servindo, ele faz questão de ficar perto, de servir os homens,
né? E acontece aquele episódio lá com Sara, a mulher de Abraão. Mas, irmãos, veja, Maria também é a mesma coisa. Ela ficou desconfiada no primeiro momento, não fala nada. Tem medo, claro, a presença de um anjo na frente dela, no quarto dela, nos aposentos dela. Irmãos, eu tenho certeza que se um anjo visitasse nós, a mim ou a você, a gente ficaria assustado. Não sei se nós cairíamos duro pelo susto, mas com certeza nós ficaríamos muito assustados com isso. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Pois a figura de um anjo não é qualquer coisa. Se fosse qualquer coisa, seria tratado com naturalidade. E não era assim que era tratado quando eles apareciam no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Se bem que a primeira aparição foi para Zacarias, né? A gente sabe no que deu, né? O coitado ficou mudo. O livro continua, irmãos. E olha só o autor o Wilson Franklin Novaes dizendo sobre a Imaculada Conceição de Maria. Olha como ele nota a Imaculada Conceição na Anunciação. Sem que soubesse desde seu nascimento, o Criador concedeu-lhe prerrogativas especiais. Foi preservado da mancha do pecado original, a Imaculada, e estava cheia de graças. O Espírito Santo já ocupava uma imensa dimensão em seu coração, pelo mérito de ter sido escolhida Mãe de Deus. Mas, sem nada saber sobre os privilégios, timidamente respondeu ao cumprimento do anjo, inclinando levemente a cabeça e permanecendo silenciosa, olhando para ele com um amável sorriso. O anjo procurou tranquilizá-la, dizendo que era o arcanjo São Gabriel, e ali estava cumprindo ordens do céu. É fantástico, porque ele imagina, irmãos, ele está falando aquilo que ele imagina como foi a cena. Né? Por mais que não esteja na palavra, aqui ele relata a Imaculada Conceição, né, de Nossa Senhora, sem mancha do pecado, ter sido preparada por Deus desde sempre, para este exato momento. Ele está falando da Imaculada Conceição. Né? Se ele foi preparado, então a concepção de Nossa Senhora foi feita, foi preparada por Deus para que ela fosse sem mancha. Agora, veja, irmãos, a imaginação do Wilson chega até mesmo a notar o cumprimento de Nossa Senhora ao anjo. Um leve balançar, uma leve inclinação de cabeça, como quem diz: tudo bem? Mas olhando, desconfiada. Olha como Wilson continua. Maria, repleta de alegria, sentiu aquele frio indefinível da satisfação, porque percebeu que Deus, infinita misericórdia, correspondia ao seu profundo e ardente amor, que a ele dedicou com toda a força da sua alma, o mais sublime ímpeto do coração e com o amor, com a maior intensidade da sua vida. Por isso, visivelmente perturbada de emoção, no esforço para controlar os seus mais puros sentimentos, lembrou-se do voto de castidade perpétuo. Opa! Aqui nós vamos apelar para a Bíblia do Peregrino, né? Vamos lá. Vai dizer lá do versículo 34, né, acerca da pergunta de Nossa Senhora, né? Como acontecerá isso, sendo que eu não conheço homem algum? Da objeção, autores antigos e modernos deduziram um voto virginal de Maria. Mas o suposto voto não concorda com os dados do contexto. Uma objeção do destinatário é corrente no gênero Anunciação. A presente serve para que o narrador sublinhe a concepção sem intervenção do homem. Podemos sim afirmar, por força do contexto, que Maria se pusera à inteira disposição de Deus, incluída sua capacidade maternal, que é bênção genesíaca. Entendeu? Isso não significa que ela não tenha, mas é o objeto que não está batido martelo ainda. Né? Nós cremos na virgindade, na maternidade virginal de Nossa Senhora. Né? O voto de castidade, aqui eu não quero colocar um ponto de interrogação na sua fé, não. De forma alguma. Mas é preciso olhar o texto dentro do contexto para não gerar pretexto. A regra da teologia. E veja, eu prefiro ficar com essa posição aqui do rodapé da Bíblia do Peregrino.
Maria se pusera à inteira disposição de Deus, incluída a sua capacidade maternal, que é bênção genesíaca. Aí nós conseguimos entender melhor o porquê dela não ter mais filhos. Entende? Aí dá para nós entendermos melhor por que ela não teve mais filhos. Não tem, porque ela deu tudo, inclusive a sua capacidade materna. Ela foi mãe de um só, mãe de Jesus, somente isso. A Bíblia, se é para ir ao pé da letra, a Bíblia relata somente um filho de Maria. Não relata mais. E o filho de Nossa Senhora tem o nome Jesus Cristo. Ponto. Fim de papo. Aí, olha só. Que intimamente fez aos 12 anos de idade, portanto não concorda com aquilo que os professores de Mariologia que eu ouvi até hoje dizerem, né, que Maria aos 12 anos, a sua primeira menstruação, acaba aí sendo fecundada por Deus, mediante a força do Espírito Santo. Quando toda mulher judia é considerada apta para o casamento. Embora sabendo que a lei prescrevia que a mulher deveria casar e ter filhos, e aquelas que não procriassem estariam desonradas, eram opróbrio, ou seja, eram consideradas castigadas por Deus. Mesmo assim, Maria decidiu permanecer virgem. Como gesto corajoso e singular, que bem demonstra a dimensão de seu amor ao consagrar-se a Deus. Não se importava com os dizeres frios da lei. Afinal, tratava-se de sua vida e dentro dela o Espírito Santo. Já havia ativado todos os carismas, que lhe davam plena segurança e perfeita tranquilidade nas decisões e atitudes. Olha que olhar, irmãos. Mas, diante dos dizeres do arcanjo, mesmo sem nada pedir, sem colocar qualquer tipo de exigência e duvidar da infinita misericórdia do Senhor, tremeu ao perceber a grandeza do acontecimento e de sua responsabilidade pessoal. Por isso, humildemente perguntou: como é que se dará isso, sendo que eu não conheço homem algum? Sabe, irmãos, eu não gosto muito de falar sobre assuntos polêmicos, por exemplo, nesse negócio de virgindade perpétua de Maria. Não gosto, porque é uma certeza de fé. Se nós temos a certeza que ela foi virgem antes, durante e depois do parto, acabou. A virgindade antes, durante e depois, ela era virgem, acabou, filho. Ela acabou. Não há o que discutir. Se a igreja me diz isso, me ensina isso, por que cargas d'água que eu vou discutir, uai? Se a igreja me diz que Maria foi preparada desde a sua concepção para não haver nenhuma mancha do pecado, por que cargas d'água eu vou questionar? Não tem porquê. A igreja tem 2000 anos, eu tenho só 48. Eu acho que ela é, no mínimo, 1952 anos mais velha que eu. Eu só acho. 1952, né? Junta mais 20, 1972 anos. Eu acho que ela sabe um pouquinho mais do que eu. Então por que eu, idiota, iria questionar a virgindade perpétua de Maria? Não tem porquê. Não tem. Deus que usou uma mula para falar com Balaão, não poderia fazer isso com o ser humano? Me explica aí. Poxa, né? Então, tem uns questionamentos que não cabe, né, irmãos? Até entre meio católico a gente acaba vendo esse tipo de baboseira aí. Enfim. Aqui o Yusa vai falar sobre a seriedade do arcanjo Gabriel. O arcanjo São Gabriel, agora assumindo uma atitude séria, conforme exigia a magnitude do evento, respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, ou descerá sobre ti. Né? Na tradução da Bíblia da Ave Maria está descerá. E o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo, ou o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Uma aula de cristologia que o anjo dá de forma simples para Maria entender o que estava acontecendo ali. Agora, depois disso,
o Wilson coloca aqui duas coisas assim fantásticas, irmãos. A atenção de Maria, a atenção nela, prestando atenção naquilo que hoje estava falando, né, atenta, e também no brilho dos olhos de Nossa Senhora quando ele fala de Isabel. Olha só, atenta e deliciando aquela maravilhosa experiência do amor divino, Maria de Nazaré, com sua natural simplicidade, continuava a ouvir as palavras do arcanjo de Deus, né? E vai falar de Isabel, tua parenta, né? Aqui, né? Depois que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Lucas 1,36. Aqui vai continuar o Wilson. Devem ter brilhado muito mais os lindos olhos de Maria, como manifestação de profundo júbilo, porque gostava imensamente de sua prima Isabel e sabia o quanto ela desejava ter um filho. E continuou o anjo, inferindo, argumentando e mostrando a Maria que o seu voto de castidade foi aceito pelo Senhor e que seria resguardado. Seria uma conceição milagrosa e, completando, afirmou, porque para Deus nada é impossível. Agora veja, irmãos, nesse momento que o anjo dá a proposta, né, estamos aí no versículo 36 e 37 de Lucas 1. Irmãos, você consegue perceber aí qual era a expectativa? Porque se o arcanjo estava fazendo a vontade de Deus, o céu inteiro estava naquele momento prestando atenção no evento ali. As 3 pessoas da Santíssima Trindade estavam atentas a toda a milícia celeste, aqueles que já estavam no céu em ocasião aqueles que Deus havia criado, que eram os anjos, todo mundo atento àquilo que estava acontecendo na terra. A proposta de Deus havia sido dada a uma humana, a um ser humano, a uma criatura. Deus havia se dignado, se rebaixado ao ponto de pedir autorização para salvar a humanidade através de um ser humano. Quis precisar de um ser humano. Não precisaria, porque ele é Deus. Isso basta. Mas ele quis precisar de uma criatura dele, frágil, pequena, nova, que a única coisa que ela poderia oferecer para Deus naquele momento eram 2 coisas. O seu amor, que era incondicional para com Deus, e o seu sim. Eram 2 coisas que Deus queria dela. Só 2. O amor dela, livre, espontâneo e voluntário, e o seu sim. Simples, humano e voluntário. Isso é lindo demais, irmãos. Acontece então um silêncio nesse momento. Olha o que o Wilson vai dizer. Houve um silêncio absoluto. Irmãos, ele nos coloca dentro da cena, né? A natureza parou, as aves não gorjeavam mais, não se ouvia qualquer ruído de animais na floresta. A expectativa era geral. No quê? No sim. Será que ela vai aceitar? Porque Maria era livre para dizer sim e também para dizer não. Ela era e continua sendo livre. Não nos esqueçamos disso. Era livre. Como eu sou livre, você é livre para tomar as decisões que o meu coração manda. Eu sou livre. E livremente Maria faz a opção certa. Olha só. Para Maria, no entanto, na sua habitual simplicidade e autêntica humildade, era uma pausa necessária para respirar, para recuperar o fôlego de seus sentidos, tão excitados e lisonjeados pela bondade infinita do Criador. E veio o sim tão esperado. O sim que nos trouxe Jesus, o nosso Salvador e Redentor. O sim que nos legou a plenitude da misericórdia divina, porque neutralizou a intensidade do sim de Eva.
aquele sim da primeira mulher ao anjo das trevas que originou o pecado e a morte. Ali, Maria, com o sim dela, anulava o sim de Eva a Lúcifer. O sim de Maria a Gabriel anulava o sim de Eva a Lúcifer. Irmãos, que coisa mais linda! Que mulher fantástica a senhora é, mãe. Que mulher fantástica. Irmãos, não tem como não ficar doido diante disso. É um negócio que ferve na cabeça. Imaginar essa cena, esse silêncio e o sim de Maria, um sim total, um sim pleno, cheio de sentido. Então, o Espírito Santo que habitava o coração de Maria e tinha configurado os seus virtuosos carismas conforme o modelo divino, soprou em sua alma e ela disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui eu gosto mais da tradução do Peregrino, me permitam. Aqui tens a escrava do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim. Uma resposta total, uma resposta sem titubeação, sem hesitação, uma resposta sem nervosismo, uma resposta sem cautela, mas uma resposta cheia de amor para com Deus. A partir daquele instante, Deus completou o decreto da anunciação, despediu-se o anjo do arcanjo São Gabriel, mas Maria não ficou sozinha. Começava a santa gravidez de Nossa Senhora. Oh, meu Deus do céu! Como foi para Maria, irmãos? Porque veja, ela adorava no Monte de Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Jesus do céu! Ela podia adorar no ventre dela. Irmãos, ela podia adorar a Jesus no ventre dela. Ela sabia do que se tratava. Irmãos, você consegue imaginar um trem desse, irmãos? Você consegue acompanhar esse raciocínio da Bíblia? É forte demais isso, irmãos. Porque, olha, muitos de nós temos assim uma paixão por adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Irmãos, quando isso acontece, a gente tem que aproveitar mesmo, né? Nesses tempos pandêmicos, então nem se fala. Se há adoração dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, onde o sacerdote permitiu que fosse presencial, gente, aproveita. Aproveita. Agora, irmãos, nós adoramos um ostensório. Maria adorava dentro dela. Meu Deus! Dentro dela. Irmãos, e se nós assumirmos o que São Paulo está falando, quando ele diz, não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo, que Deus habita em vós? Irmãos, se nós tomarmos posse disso, nós faremos a mesma coisa. Só que de Maria foi um ato, uma adoração no físico. Para nós, irmãos, seria no âmbito espiritual. Porque, irmãos, nós recebemos Jesus na Eucaristia. E nós temos a presença do Senhor pela força do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, que habita em nós pelo batismo. O Espírito Santo está todo dentro de nós. Então nós podemos adorar. E aí fica mais fácil de eu e você entendermos o que Jesus disse para a samaritana. Chegará o momento, chegará a hora em que nem em Garizim e nem em Jerusalém se adorará o Pai, mas o Pai será adorado em espírito e em verdade, e estes são os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. João 4, né? Onde Jesus vai falar isso para a samaritana. Se Deus está dentro de nós, irmãos, é espantoso aí o pessoal aí que se diz aí adorador, que tem um coração adorador e tudo mais. Amém. Mas se você tem um coração adorador, você o adora em todo lugar. Adorando em todo lugar, na hora que aperta, você pode adorar a Deus. Na hora em que tudo se fecha, nenhuma porta se abre,
você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, aonde você estiver. Se tiver uma igreja aberta, se emburaca lá e vá adorar Jesus. Mas se não é possível, se não tem uma igreja ali, se não tem o Santíssimo, não há o Sacrário, você tem dentro de você, assim como eu dentro de mim, um Deus que habita dentro de nós e pode ser adorado. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos além? Se podemos imaginar com as cores do coração, que é o que ele fez até agora, é difícil falar sobre a grandeza da felicidade de Nossa Mãe Santíssima diante de acontecimento de tão extraordinária magnificência que torna as palavras insignificantes e sem o menor alcance, mesmo para oferecer esboço bem modesto das ocorrências, ao se pretender descrevê-las com precisão e fidelidade. Irmãos, o Yusa está como se estivesse atordoado com aquilo que ele imaginou. Com certeza ele deve ter feito uma experiência aqui ímpar. Com certeza. Entretanto, vai dizer o Yusa, aquela experiência do Espírito Santo planificou sua alma, a alma de Maria, com todos os dons, e ela, com naturalidade e precioso equilíbrio emocional, revelou uma admirável nobreza, personificando com fidelidade o Espírito de Deus no cotidiano, vivendo intensamente a vida no Espírito. Você conseguiria, por um ato de insanidade, imaginar Nossa Senhora vivendo com Jesus dentro dela, Deus sendo gerado de forma na carne dentro dela? Você conseguiria imaginar Maria vivendo fora da vida no Espírito que fecundou ela? Tem cabimento. Pela lógica, não vão apelar para o extraordinário de Deus, porque senão é apelar mesmo. Pela lógica, irmãos, porque não tem como você imaginar o contrário. Desculpa, irmãos, não tem como imaginar o contrário. Maria foi uma mulher plena de Deus. Ela foi plenificada de Deus. Principalmente depois, quando começou a gerar Jesus, era ela plena de Deus em sua consciência, né? De certa forma, no exterior com as suas práticas, mas também no interior, literalmente, tinha Deus dentro dela. Meu Deus do céu! Isso é grande, irmãos! Isso é forte demais! É inquestionável! Desculpa, é inquestionável! A santidade de Maria. É inquestionável a maternidade dela acerca de Jesus. É inquestionável. Desculpa, é inquestionável. Você pode colocar 10.500 questionamentos teológicos aí. É inquestionável. Porque, irmãos, querer acolher o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, sem crer que Deus é capaz de fazer isso até com o ser humano, desculpa, irmãos, nós teríamos que rasgar muita coisa da Bíblia. Teremos que rasgar muita coisa. Porque tem coisa muito mais absurda aqui na Bíblia. Uma mula falar com um tal de Balaão. Um pai querer dar cabo de um filho porque Deus pediu o sacrifício do próprio filho que ele havia dado. Havia concedido. Perdoa um rei adúltero que comete um crime passional, planejando a morte de um dos seus melhores soldados para ficar com a esposa dele. Tem coisa mais absurda do que estas? Um homem gago bateu o cajado e o mar se abriu? Tem cabimento?
Tem cabimento um Gedeão com menos de 100, com 300 homens, desbancar um exército com mais de 22 mil? Tem cabimento uma muralha enorme, impossível para um povo sem armas, derrubar para entrar no meio de uma terra prometida, e depois de 13 voltas, simplesmente ao toque de uma trombeta, a muralha cai? Nós pregamos tanto sobre essas coisas. Eu vejo outros irmãos de outras denominações cristãs pregando coisas desse sentido. E como não crer que Deus pode fazer algo extraordinário no ser humano? Como? Me expliquem por quê. Me expliquem por quê. Me esclareçam a esse miserável pecador e servo de Deus. Me digam aqui, me façam entender essa cabeça dura e oca. Me deixa entender. Porque, irmãos, Maria e o Espírito Santo são tão inseparáveis quanto Deus da Santíssima, quando Jesus da Santíssima Trindade. Onde um está, o outro está. Aonde Jesus está, Maria também está. Quer você aceite, quer você não aceite. Aonde Jesus está, Maria está. Eu encerro aqui, irmãos, esta transmissão aqui hoje. Como nós vamos ter outras transmissões acerca do tema, porque nós vamos falar na quinta-feira dos dons espirituais de Maria. Irmãos, é fantástico a forma como o Wilson trabalha essa temática, e é longa, é muito longa mesmo. Então provavelmente só aqui eu acredito que vai dar mais umas 3 transmissões aqui, mais ou menos, 2 ou 3, ok? E nós vamos deixar, já que vamos falar de um tema só, como nós fizemos com os sacramentos e com os dons, vamos fazer aqui também. Enquanto não terminar aqui o assunto sobre Nossa Senhora, nós não vamos fazer aquela oração que nós gostamos de fazer, aquela oração longa, mistérica, que Deus nos inspira, tá bom? Então faremos uma oração quando nós acabarmos aqui de enxergarmos como o Yusa enxergou a visão acerca de Nossa Senhora e o Espírito Santo. Irmãos, é maravilhoso. Eu até gostaria de adiantar aqui um dos trechos do livro, onde o livro vai nos tratar sobre a Mãe de Jesus, sobre os dons espirituais de Maria. Já lá na cruz de Cristo, já que hoje é Nossa Senhora das Dores, né? Irmãos, se eu me emocionar, por favor, vocês me perdoem. Aqui já está falando já depois da morte de Jesus. Depois que Jesus morre na cruz, né? O Wilson vai terminar assim, a última questão, né? Sobre a morte de Jesus, quando Jesus morre na cruz. O Espírito enxugava as lágrimas da Santa Mãe, consolando suas emoções, revigorava suas forças e a conduzia serenamente através dos acontecimentos de cada dia, a fim de que pudesse levar a bom termo e com o mesmo fervor os diversos atos de sua missão. Perdoe-me, irmãos, eu não consigo ficar indiferente a uma colocação assim. É muito amor de Deus derramado, sabe, irmãos? Pensar que ela, né? Me permitam aqui pegar essa imagem aqui que eu tenho aqui e colocar mais próximo de nós. Como que eu posso imaginar que é só uma imagem de gesso, irmão? Se ela cair, ela quebra. Aqui não é a Maria em pessoa, e nem tampouco é Deus. Ela nunca quis se igualar a Deus.
mas o quanto Deus derramou de amor sobre ela, fazendo com que 2020 anos depois nós pudéssemos enxergar numa mulher tão pequenina uma grandeza de alma tão grande, uma grandeza de alma fantástica, que se permitiu ser tomada por Deus por completo, se permitiu correr riscos por amar a Deus, se deixou conduzir por Deus, educou a Deus, porque Jesus, enquanto menino, é menino, 100% Deus, 100% homem, uma cultura diferente, uma outra realidade diferente da nossa, mas educou, amamentou. Jesus precisou de tudo isso, gente. Ele era Deus, mas era 100% homem também. E ela fez isso, sabendo quem Jesus era. Permitiu que Jesus passasse por todo o suplício do Calvário, ela sendo mãe. Sendo mãe, você que é mãe, que me acompanha, você sabe do que eu estou falando. Sendo mãe, viu ali o sacrifício cruento, viu aquele pedaço de carne todo ensanguentado na cruz do Calvário, recebeu nos braços sem fazer escândalo, sem fazer estardalhaço, e ainda ficou junto com os apóstolos. Com certeza sentiu saudade, com certeza se lembrava passo por passo do que tinha acontecido com seu filho. Em nenhum momento desistiu, em nenhum momento deixou passar, em nenhum momento se desesperou, em nenhum momento deixou de crer que Deus agiria. Essa é Maria. Aqui, representada somente numa imagem, que se cair no chão ela quebra. Mas a pessoa que ela representa se encontra hoje no céu, por graça de Deus, recebendo as honras de debaixo da Trindade, será onipotência suplicante no céu, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Ela nos pode ensinar sobre o adorável e misterioso Espírito Santo. Deus abençoe sua noite. Que hora em diante não seja só mais uma mulher, mas seja mãe. Mãe que dá o ombro para o filho, mãe que sabe o que é melhor para o filho, e mãe que nos leva para Deus. Confie nela. Confie nela. Até quinta-feira, irmãos. Às 17 horas nos encontraremos aqui. Deus abençoe. Muita paz.